Convido os amados a abrirem suas Bíblias, lá ainda em Gênesis, e nós daremos continuidade à série de mensagens que começamos semana passada. Como nós havíamos falado, pelos próximos meses, nós iremos fazer essa viagem ao longo da Bíblia, mostrando ou vendo aquilo que Deus tem em seu coração para nós como seus filhos. Gênesis, capítulo 1. Nós iremos ler do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estavam nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e separem eles para sinais, para estações, para dias e anos. E seja para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e as colocou no firmamento dos céus para para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo as suas espécies, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom.
Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que dá fruto, que deem sementes. Isso vos será para alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida. Toda a erva verde será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém? Curvemos nossas cabeças. Senhor Deus, louvado, glorificado, exaltado seja o teu nome, ó Pai. Ó Deus, grande tu és, com o poder da tua palavra, Senhor. Grande tu és, ó Deus, em onisciência, em poder, em sabedoria e em glória. E, Senhor, como é para nós um privilégio podermos ler a tua palavra, podermos compreender a tua vontade sobre nossas vidas. Nesse instante, ó Deus, nós te clamamos que tu abras, Senhor, o nosso entendimento, que tu abras, ó Deus, o nosso coração para recebermos a tua palavra, Senhor, e que a tua palavra em nossa vida produza frutos que sirvam para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome, Senhor. Sede conosco, ó Deus, nesse instante, é o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quando nós olhamos um relato como este, de Gênesis, um texto relativamente pequeno, embora talvez alguns de nós venhamos a discordar achando que foi um texto longo, mas não é. Nós vemos o poder que Deus tem, o quanto Ele realmente é poderoso em ações, em palavra, o quanto Ele pode fazer, trazer à existência tudo o que nós conhecemos do nada. Na língua hebraica, quando ele diz criou Deus, o termo utilizado na língua hebraica diz que Deus criou do nada, do zero, sem matéria pré-existente. Nós, como seres humanos, para criarmos qualquer coisa, a gente vai precisar pegar matéria-prima, não é isso? Se nós vamos construir uma casa, a gente precisa do barro, da areia, do cimento, que são matérias-primas já existentes. Se vai se pintar um quadro, a gente precisa da tela, da madeira, dos pregos, da tinta. O termo hebraico usado por Deus aqui não, ele criou do nada, não existia absolutamente nada. E isso que é interessante quando nós observamos em Deus. E nós temos que ver que quando nós falamos em poder, pensamos geralmente com a nossa mentalidade em homens ricos. Nós pensamos em homens influentes no mundo em que vivemos. E essa é uma interpretação muito comum para nós. Nós confundimos constantemente poder com influência. Que muitas vezes o dinheiro pode nos trazer, um cargo pode nos trazer, e influência essa que muitas vezes sobe a cabeça, né? Irmão Flávio, como o caso do desembargador, né? Achando que era o Todo-Poderoso. E é algo que nos corrompe geralmente. Mas, meus irmãos, poder é um conceito muito mais amplo do que autoridade, do que influência, seja ela pelo cargo, seja ela pelo poder aquisitivo que nós temos.
O poder não pode ser conquistado, não pode ser herdado, não é como o dinheiro que nós trabalhamos e conquistamos, não é como herança que nós recebemos dos nossos pais ou parentes. Poder é algo que só pertence a Deus. Não tem como nós, como seres humanos, imaginar, conjecturar a grandiosidade do poder desse Deus. Constantemente nós vemos homens que no passado foram poderosos, no sentido de influentes, e tiveram influência muito grande sobre as pessoas, países, continentes, e vemos muitas vezes isso acontecendo ainda nos nossos dias. Mas quando o tempo passa, cada dia que se passa mais, quando o peso da idade se abate sobre esses homens, quando o peso da idade começa a pressionar seus ombros, percebemos que o prazo de validade destes homens está se esgotando. Mesmo homens ricos e influentes não conseguem realizar todos os seus desejos. Tudo o que ele quer, tudo o que ele deseja, ele não consegue. Nenhum homem pode fazer isso. No entanto, quando Deus fala, todos os seus desígnios são realizados. O texto bíblico não diz que levantou-se Deus do seu trono para fazer os céus e a terra. Pelo contrário, ele disse, haja. Isso é poder. É um poder incomensurável, nós não temos como imaginar a grandiosidade. Em Salmos 33, versículo 9, o salmista nos diz, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Esse é o Deus que nós servimos. E esse é o Deus que muitas vezes nós ignoramos. O que há de grandioso na terra que pode surpreender a Deus? Nada, absolutamente nada. Nós é que somos surpresos, nós é que somos pegos, desprevenidos com as pandemias, com as doenças, com as enfermidades. Mas Deus não se surpreende com nada, porque toda a sua criação se submete a Ele. E é assim que nós devemos conhecer. Quando refletimos sobre os atos de Deus registrados em Gênesis capítulo 1, na leitura que nós fizemos, não podemos deixar de nos curvar reverentemente em adoração a esse Deus. Pois seus atos criadores revelam um Deus de poder, revela um Deus de sabedoria, cuja palavra tem a autoridade. E a autoridade a qual todos nós temos que nos submeter. O texto que nós lemos, no versículo 1 e no versículo 2, nos diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui é um ponto interessante, porque ele se refere, meus irmãos, a um passado indeterminado, no qual Deus fez com que o universo viesse a existir, como eu falei antes, a partir do nada, e absolutamente do nada. Salmos 33, 6, agora, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Será que nós, meus irmãos, temos ainda pensado em nossos leitos, na nossa cama, quando geralmente a gente termina as atividades de casa, termina os trabalhos, chega do trabalho, chega da lida constante, quando a gente deita naquele momento antes de dormir? Será que nós temos pensado na grandiosidade desse Deus? Os irmãos já pararam para pensar o quão poderoso, o quão grandioso Ele é? Se ainda não fizeram, está na hora. Está na hora. Não é um Deus de esculturas feito de pedra, de madeira, de gesso. É o Deus criador dos céus e da terra. E se nós não cremos nele como ele é, talvez nós estejamos enganando a nós mesmos. Precisamos olhar para Deus como ele é, com a reverência que devemos a ele e quanto nós devemos a ele. Esse texto de Gênesis
1 e 2 é a declaração de que Deus criou tudo, enquanto a explicação sobre seus dias de trabalho criativo é apresentada também no restante do capítulo. Nas Escrituras, a criação ela é atribuída ao Pai, Atos 4, 24. Ela é atribuída ao Filho, João 1, de 1 a 3. Ela é atribuída ao Espírito Santo, Salmos 104, versículo 30. É o Deus Trino, Criador dos céus e da terra. A palavra Eloí, citada 32 vezes no capítulo 1, embora para nós seja traduzida como Deus, revela seu poder ao criar todas as coisas simplesmente ordenando, simplesmente mandando. O relato de Gênesis nos apresenta um Deus, meus irmãos, que Ele sozinho criou todas as coisas. Ele sozinho trouxe a existência. E o mais importante, que nós precisamos compreender, Ele continua no controle de tudo. Não há nada no universo, nenhuma estrela do universo sai do seu lugar, nenhuma lei da física, da química, da biologia, nada que nós possamos imaginar foge ao controle desse Deus grandioso. O problema é que nós muitas vezes estamos tão acostumados com a nossa microvisão, com o nosso cotidiano, que esquecemos de olhar para o céu e ver a grandiosidade das estrelas, de ver a extensão maravilhosa do que Deus tem feito. Às vezes estamos tão preocupados com coisas supérfluas que não saímos de manhã, por exemplo, para ver o raiar do sol. Qual foi a última vez que qualquer um dos irmãos acordou cedo e saiu de casa para ver o sol nascer? Ou parou no final da tarde para ver um pôr do sol? Precisamos voltar a contemplar a criação desse Deus. Nos desligarmos um pouco deste mundo que nós vivemos e voltarmos a olhar para as coisas eternas, para a beleza criada por Deus. Estamos muitas vezes tão apegados ao temporal que esquecemos, meus irmãos, o que é eterno. E precisamos retornar. Quando nós olhamos na palavra de Deus e vemos que se o povo de Israel tivesse prestado mais atenção ao que Moisés havia escrito, jamais teria adorado os ídolos de seus vizinhos pagãos. Se nós, nos nossos dias também, tirássemos esse tempo para observarmos, não haveria tantos ídolos em nossos corações, nos nossos dias. Se nós, à semelhança deles, nos dedicássemos a compreender a grandeza desse Deus, se nós, à semelhança do povo de Israel, na época que saíram do Egito e caminharam em direção à terra prometida, olhássemos e voltássemos os nossos olhos para Deus, o Deus que está aqui descrito nas Escrituras, o Deus que é revelado através da sua criação, através da sua palavra, nós teríamos uma vida de grande devoção, uma vida de grande adoração, uma vida de grande comprometimento com esse Deus. O problema é que, a semelhança do povo de Israel, nós esquecemos que o Senhor é o nosso Deus. E por isso nós estamos tão preocupados, tão temerosos com coisas secundárias. Meus amados irmãos, para mim foi uma grande surpresa chegar aqui semana passada e ver aquele grupo que nós tínhamos. É maravilhoso chegar hoje e encontrarmos um grupo ainda maior do que nós tínhamos semana passada. De saber que existe um mal em nosso meio, como sempre existiu e sempre vai haver, mas principalmente de que nós não baixamos a cabeça e não deixamos que nada abale a nossa adoração ao Senhor. De crermos que Ele é o Senhor das nossas vidas, de que nada, nem ninguém pode nos tocar se não for permitido por Ele. É só olharmos para Jó, o próprio Satanás se levanta para destruir Jó, e Deus diz: até aqui tu vais, daqui tu não passas. Há uma coisa que eu acho fenomenal, aí volta a palavra de novo, tá? Mas é fenomenal. Quando terminar o culto, não agora, os irmãos chegarem em casa ou que tiver acesso aos seus celulares, abram seu celular e pesquise por o encontro do Oceano Pacífico com o Oceano Atlântico. É só uma imagem. Vocês vão ver uma das coisas mais belas que existe no mundo.
o encontro de dois oceanos. E aí os irmãos podem dizer, mas o que é que tem de belo nisso? E aí eu dou um spoiler? Vou falar, né? Para eles. Vocês vão ver uma linha que divide um oceano do outro. De um lado, um mar azul. Do outro lado, um mar verde. E entre eles uma linha divisória, porque eles não se misturam de jeito nenhum. A água de um oceano não se mistura com outra. A água de um oceano é de uma cor, da outra é de outro. Vem furacões, vem tormentas, vem maremotos, vem tsunamis, mas as duas águas não se misturam. Por quê? Porque Deus disse, ao mar eu estabeleci limites e disse, até aqui tu vai, daqui tu não passas. E nós muitas vezes esquecemos de ver como a sua palavra se mantém firme até na natureza. E duvidamos desse Deus que tem o poder de nos salvar, de nos guardar, de nos manter debaixo da sua proteção. Precisamos voltar para Ele. Os versículos do 3 ao 5 diz, Deus ordenou que a luz brilhasse e depois separou a luz das trevas. Mas como poderia haver luz se os luminares são mencionados apenas no quarto dia, ou seja, no versículos do 14 ao 19? Os irmãos pararam para olhar com calma? Deus disse, haja luz. Mas Deus não tinha construído ainda, não tinha criado ainda o sol, não tinha criado as estrelas ainda. De onde vinha essa luz? Para nós criarmos luz, nós precisamos de lâmpadas. Para nós, um símbolo de luz, de calor, é o sol, mas Deus ainda não havia os criado. E nós esquecemos de olhar para as Escrituras. Pois a própria Escritura diz que no final dos tempos o sol se escurecerá, a lua não dará mais os seus brilhos, as estrelas se apagarão. E novamente, lá no final, lá no último capítulo da Bíblia, no versículo 5, lá no finalzinho de Apocalipse, nós vamos encontrar: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeias, nem da luz do sol, porque o próprio Senhor Deus brilhará sobre eles. Esse é o Deus que nós temos. O Deus que criou os céus e a terra com um objetivo. O Deus que criou o sol que nos aquece com um propósito. Mas tudo isso é a criação dele, e um dia passará, mas a sua palavra não passa. O que ele prometeu para nós, isso jamais vai se extinguir, porque ele é Deus, ele é o Senhor, ele é o Criador. Tão firme quanto é o solo que nós pisamos, tão real quanto o ar que nós respiramos, embora nós não vemos. Esse é o Deus que está à nossa volta. Os irmãos conseguem ver o ar? O ar que nós tanto inspiramos, expiramos continuamente desde o momento que nós nascemos. Mas os irmãos duvidam que o ar existe? Como disse o irmão Flócio, né? Quem duvidar fica em pé. Parece que só eu também, né? Como nós não duvidamos do ar? Nós não sentimos ele. Ele não está dentro dos nossos poros, ele não preenche os nossos pulmões. E por que o Deus tão existente, tão verdadeiro, tão soberano, tantas vezes nós não sentimos ele? Temos apagado de nós, temos nos afastado e precisamos retornar, meus amados irmãos, retornar para esse Deus. No versículos de 6 a 8, Deus colocou um firmamento entre as águas superiores e inferiores e o chamou de céus, que é aquilo que nós conhecemos como o céu. Este céu que quando nós levantamos os olhos durante o dia, muitas vezes achamos tão lindo. Este céu que à noite, quando é uma noite em que nós estamos, por exemplo, na zona rural, como eu disse semana passada, ou quando falta luz, de preferência no verão, porque no inverno não vai adiantar, né? E a gente vê tantas estrelas, uma imensidão tão grande, e esquecemos que tudo isto, quando Cristo voltar, vai derreter, porque nada disso ele criou para ser eterno. Eterno é somente Deus, eterno é seu céu celestial, eterno é o seu trono que ele tem preparado e aguarda cada um de nós.
Cada um de nós, meus irmãos, que quer servi-lo, que quer adorá-lo na beleza de sua santidade. Quando nós olhamos com cuidado para esta criação grandiosa de Deus, quem somos nós para duvidar de tudo isso? Quem somos nós para duvidar que Deus tem poder para nos proteger, para nos dar segurança diante de tudo que nós vemos? E por que nossa mente ainda continua tão pequena, tão distante de Deus? Pararam para pensar sobre isso? Por que nós ainda desejamos tanto desobedecer ao Senhor? Viver as nossas vidas de acordo com a nossa vontade, não de acordo com a verdade revelada de Deus. Por que tanto mal se abate sobre o mundo em que nós vivemos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhasse e orasse, e me buscasse de todo o seu coração, então eu ouviria dos céus. E o que é que diz o restante? Podem falar, meus irmãos. Sararia a sua terra, perdoaria os seus pecados. Perfeito. E o que falta para nós? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Muitas vezes nós dizemos que não sabemos o que Deus quer de nós. Sabemos, nós não queremos atender. Muitas vezes nós dizemos, mas eu não consigo entender o que Deus está nos dizendo. Nós entendemos, mas queremos desobedecer. E por isso nós sofremos. A palavra de Deus ainda nos diz, no firmamento dos céus, Deus colocou os corpos celestes, deu-lhes suas incumbências, fez a divisão entre a noite e o dia, oferece sinais para marcar os dias e anos e estações. A luz já havia aparecido no primeiro dia, mas no quarto dia foi concentrada também nos corpos celestes. Os povos da antiguidade eram fascinados pela lua, eram fascinados pelas estrelas, pelo movimento do sol e dos planetas. E há apenas uma linha muito tênue entre a admiração e a adoração. Tanto é que muitos desses povos, eles admiravam tanto que passaram a adorar o sol, adorar a lua, adorar as estrelas. Se os irmãos duvidam, é só pesquisar um pouquinho mais sobre os incas, sobre os maias, sobre os egípcios. E nos nossos dias, o que nós temos adorado? Será que temos adorado ao Deus Criador dos céus e da terra? Será que temos servido a Ele fielmente como Ele deseja que nós o sirvamos? É algo que nós precisamos nos perguntar, principalmente em momentos como esse. A palavra do Senhor ainda nos diz, Deus havia formado os céus e havia preenchido com os luminares celestes e as aves que voam, havia formado os mares e enchido as águas com várias criaturas. A criação chegou ao seu ápice quando no sexto dia Deus criou a fauna e depois Deus criou primeiro o homem, qual juntamente com sua esposa tinha domínio sobre a terra e sobre suas criaturas. A criação do primeiro homem é considerada uma ocasião muito especial, pois antes do acontecimento ele é realizado uma conferência. Vocês pararam para observar no texto esse detalhe? Passou despercebido, né? Todo o restante Deus criou, do nada. Deus disse, haja isso, haja aquilo, faça-se isso, faça-se aquilo, e tudo veio a existir. Mas na hora que Deus foi criar o homem, há uma pequena diferença. Não é que ele pegou do barro e fez o homem e soprou em suas narinas, não. Antes disso, há uma conferência entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele nos diz, a palavra de Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Antes disso, simplesmente Deus disse, faça-se.
Isso nos traz, meus irmãos, a nossa mente, e devemos lembrar que nós somos diferentes do restante da criação de Deus. Isso não significa que nós somos melhores do que qualquer outra parte da criação de Deus. Isso significa que nós temos uma responsabilidade diferente de todas as outras criaturas feitas por Deus. Todo o restante Deus fez apenas para a sua glória, mas o homem, ele disse, façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Por isso nós temos uma obrigação diferente, que é de viver a nossa vida baseados na imagem e na semelhança de Deus, como filhos que fomos criados por Ele, para este propósito. Nós não apenas não vivemos para a glória de Deus, nós vivemos para refletir a glória de Deus no mundo criado por Ele. Temos que ter uma vida santa, uma vida pura, uma vida que possamos dignificar o Deus que tem nos criado, o Deus que tem mantido o nosso fôlego de vida, o Deus que tem preparado para nós um lugar grandioso, e este lugar nos aguarda. Os irmãos duvidam que existe luz no mundo em que nós vivemos? Mas vocês conseguem ver a luz? Sim ou não? Eu não consigo ver a luz. Eu consigo ver o que ela ilumina. Nós não conseguimos ver a luz, nós conseguimos ver o que ela ilumina. Mas nós não duvidamos da existência da luz, duvidamos? Como nós duvidamos da existência desse Deus? Como nós duvidamos do Deus que nos mantém todos os dias, que mesmo diante das nossas inquietudes, das nossas dificuldades, dos nossos pecados, das nossas dúvidas, Ele nos mantém aqui. Os amados irmãos duvidam do poder, do cuidado deste Deus? Nós estamos atravessando o que é considerado uma pandemia, a maior do último século, né? E eu digo a maior porque, se os irmãos não lembram, há 10 anos nós tivemos uma pandemia. Quem lembra desse detalhe? Nem o pessoal da saúde lembra. Só faz 10 anos, meus irmãos, da última pandemia, H1N1. Só faz 10 anos. E muita gente pensa, não, o mundo vai acabar hoje. Não, meus irmãos, há 10 anos atrás a gente tinha outra pandemia. Não se transmitia tão rápido, mas matava muito mais. E nós hoje parece que o mundo vai acabar, duvidamos de tudo, duvidamos de Deus, duvidamos da proteção dEle. O que nos garante que daqui a 10 anos teremos outra? Ou antes? Onde está a nossa fé nesse Deus poderoso? Quando o salmista diz, olhai, pois, para os lírios do campo, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como nenhum deles. Se Deus faz assim a erva que nasce num dia e morre no outro, quanto mais Ele fará por vós? E é isso que nós esquecemos. Olhai os pássaros que não plantam, nem colhem, mas mesmo assim Deus os sustém, Deus os mantém. Não mais vale muito mais do que vós, do que qualquer um pássaro? Quantos de nós fomos atingidos aqui por este mal, nesses últimos 4 meses? Quantos parentes nossos tiveram este mal? Esse é o Deus que nós servimos. E se amanhã um de nós for diagnosticados, louvado seja esse Deus, porque é permissão dEle. E se Ele ceifar as nossas vidas, Paulo disse, o morrer para mim é lucro, pois eu estarei com
Cristo Jesus. É esta fé que nós precisamos resgatar em nós. É esse desejo de conhecer a este Deus. Para nós concluirmos, no capítulo 2, do versículo 1 a 3, ele nos relata que Deus, depois de ter criado os céus e a terra e todo o seu exército, depois de ter feito toda a sua obra, abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Aqui também, muitas vezes, meus irmãos, há uma confusão quando nós olhamos para essa palavra. A palavra sábado não se encontra nesse parágrafo, mas Moisés estava escrevendo sobre o sábado, o sétimo dia da semana. Esse primeiro sábado não ocorreu porque Deus estava cansado, como alguns pensam, e eu já ouvi alguém dizer. Deus não se cansa de maneira nenhuma. Ele não é homem, ele não cochila, ele não dorme. Ele não tira aquela bela cestazinha que a gente tira depois do almoço, né? Depois que a gente chega em casa, do trabalho, né? Principalmente quem trabalha meio expediente ou quem faz viagens, chega em casa, toma um bom banho, almoça e depois tinha vontade de fazer o quê? O cochilo, não é? Alguns é um cochilo de 20 minutos, outros é um cochilo de 2 horas, né? Mas Deus não tem essa necessidade. Por isso devemos ter certeza de que nós não seremos surpreendidos se não for pela vontade dEle. Esse primeiro sábado, meus irmãos, ele aconteceu para trazer para o povo uma lição que o povo precisava aprender. Mas antes disso, em Isaías 40, capítulo 40, versículo 28, a palavra de Deus nos diz: não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, não se cansa, nem se fatiga? Deus separou o sétimo dia, porque sua criação estava concluída, e ele estava contente e satisfeito com o que havia criado. Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis 1, 31. Deus fez muitas coisas maravilhosas durante os 6 dias da criação, mas o ápice dessa semana foi quando Deus descansou depois de seu trabalho. O sábado não estava ligado à criação. No final da entrega da lei, esse dia foi investido de significado especial como um sinal entre Deus e entre Israel e o Senhor Deus. Em Êxodo 31, 13 nos diz: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Não há evidência alguma de que Deus tenha exigido de qualquer outra nação que observássemos o sábado, como alguns dizem. Era um sinal entre Deus e o povo de Israel, pois somente os israelitas naquele tempo era o povo escolhido por Deus. Então, quando alguém chegar para você e disser que você está pecando por não guardar o sábado, pergunta a ele de que tribo ele é. Porque apenas o povo de Israel foi ordenado que guardasse o sábado. E se alguém duvida disso, é só nós olharmos lá em Gênesis capítulo 17 e depois voltarmos também para Atos capítulo 15, quando Deus também estabelece um outro sinal, que esse também seria eterno, que é o sinal da circuncisão entre ele e o seu povo de Israel. E lá em Atos 15, diz que apenas os israelitas deveriam manter como uma tradição, mas a nenhum outro povo foi ordenado que fizesse a circuncisão. Mas isso não nos tira a responsabilidade, porque desde o momento em que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, em que dia? No domingo. Que a igreja cristã tem separado o domingo para ser um dia de louvor e de honra e de glória ao Senhor nosso Deus.
E aí vem mais uma pergunta. Nós temos, meus amados irmãos, separado um momento, um dia da nossa semana para nos dedicarmos ao Senhor? Olha a criação de Deus, olha tudo que Ele fez, olha como Ele tem nos protegido em meio a tudo isso, como Ele tem nos amado, como Ele tem nos guiado, como Ele tem nos protegido, e o que Ele ainda tem preparado para nós que nos aguarda na eternidade. E o Senhor requer de nós uma adoração sincera, uma adoração pura, que nós tenhamos um tempo em nossa vida para dedicarmos para o estudo da sua palavra, para o louvor do nome do Senhor. Não vamos nos esquecer disso. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, glorificando ao nosso Deus, seja na igreja, seja em casa. Vamos continuar glorificando ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Semana que vem nós daremos continuidade no capítulo 3 de Gênesis. E iremos ver o início da nossa desobediência, depois da beleza criada por Deus, depois da perfeição criada por Deus no jardim. Vemos aí que nós começamos a pôr os nossos dedos e desobedecermos ao Senhor. E vamos ver que não era um privilégio apenas de Adão e Eva desobedecer a Deus, mas que é uma atitude que nós tomamos deliberadamente. Mas eu não vou antecipar, isso é para a semana que vem, tá? Apenas para motivar os irmãos a estarem conosco e estejam conosco próxima semana para continuarmos aprendendo da palavra do nosso Deus. Amém? Convido os amados a ficarem de pé. Senhor Deus, santo é o teu nome, ó Pai. A ti honra, glória, louvor e adoração pelos séculos dos séculos. Ó Deus, como é maravilhoso estarmos no ajuntamento público, Senhor, te louvando, cantando os hinos que honram e glorificam o teu nome, nos aconchegando e olhando nos olhos dos nossos irmãos, Senhor, sentindo, ó Pai, a alegria de estarmos na tua presença e na tua casa. Senhor Deus, que tu cada dia nos permita sentir este fogo, este calor que nos aquece, que vem do teu Espírito Santo, Senhor. Faz com que desejamos estar na tua presença todos os dias, Senhor. Que o nosso desejo mundano e pecaminoso e pequeno seja mortificado para a glória do teu nome. Te clamamos, ó Deus, que nos continue a nos proteger, Senhor, a nos manter debaixo de tua asa protetora, Senhor. Que o teu Santo Espírito continue a trabalhar em nossa mente e os nossos corações, ó Deus. Leva-nos, ó Deus, em paz para os nossos lares. Nos protege, ó Deus, deste mal terrível que está na nossa volta. Não apenas, ó Deus, da pandemia, mas do pecado de um modo geral, da violência, Senhor, de tudo isto que nos afasta de Ti. Faz, ó Deus, com que na quarta estejamos com os nossos corações aquecidos e desejosos de estarmos juntos para trazermos os nossos agradecimentos, as nossas petições e orarmos uns pelos outros, Senhor Deus. Do mesmo modo, ó Deus, nos mantém juntos durante a semana, seja através de mensagens de oração, Senhor. E no próximo domingo, que estejamos mais uma vez glorificando o Teu nome, louvando a Ti desta maneira, é o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. E meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês, hoje e sempre. Amém.